Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical de hoje. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios, no capítulo 25. Vamos ler o versículo 15. Eu gostaria de começar lendo o versículo 15, que fala assim: a longanimidade persuade o príncipe, e a língua branda esmaga ossos. Longanimidade é o mesmo que um ânimo longo. Vamos dizer que seria uma paciência potencializada. Então, com paciência se conquista tudo. Os antigos falam muito assim, né? Minha mãe sempre falava: minha filha, com paciência a gente conquista tudo. E é isso que esse versículo está dizendo, que a longanimidade, ela persuade o príncipe. Então, nos ensina isso, que com paciência a gente edifica a nossa casa, o nosso lar. Com paciência a gente conquista o coração do nosso marido, com paciência a gente conquista o coração dos nossos filhos, mas quando a gente é estabanado, precipitado, a gente pode colocar muitas coisas a perder. Mas com paciência ali, com jeitinho, batendo sempre naquela mesma tecla, ensinando, a gente consegue. Tem até um ditado popular que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, mostrando exatamente o efeito da paciência. Já viram os rios? A água ali passando na mesma pedra a vida toda, batendo ali, ela vai furando aquela rocha, ela vai penetrando. Então, é um adágio popular que nos ensina o que Salomão quer nos ensinar aqui no versículo 15, a sermos pacientes, né? A Bíblia diz, inclusive, que nós temos que ser pacientes nas tribulações, crendo que vai passar, confiando em Deus, não desesperando, não esmorecendo, mas continuando, orando, crendo, declarando, proclamando, até conquistarmos as nossas bênçãos. O problema é que muitas vezes nós somos precipitados, desesperados, e nós acabamos colocando as coisas a perder. Mas nós devemos ter paciência. E a parte B do versículo 15 fala: a língua branda esmaga os ossos. O que vem é confirmar, ratificar o que diz aquele texto que fala o ódio excita o furor, mas a palavra branda desvia a ira, né? E aqui fala também isso: a língua branda esmaga ossos. Uma língua branda, uma palavra que vem com amor, que vem com carinho, que não paga o mal com o mal, mas que paga o mal com o bem, ele realmente esmaga ossos, tá? Versículo 16 diz assim: achaste mel? Come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venhas a vomitá-lo. O versículo 16, ele aqui prega o princípio da modéstia, ele prega o princípio da temperança, ele prega o princípio do comedimento. Tudo tem o tanto, tudo tem o limite, do equilíbrio, né? Vamos dizer, eu acho que essa é a palavra que eu gostaria de falar mesmo. Equilíbrio. Nós temos que ser equilibrados em tudo. Então, veja bem, tá com fome? Você vai comer mel, aquilo que basta, porque senão você vai ficar enjoado, né? A pessoa, por exemplo, comer é bom, mas quem come demais está cometendo qual pecado? Da gula, da glutonaria. Ele come tanto. Gente, isso é muito feio, sabe? Pessoas que sentam numa mesa e quando no final tem que desabotoar e falar: ai, tô com vontade de vomitar, ai, tô até com enjoo de tanto que eu comi. Gente, isso é feio. A gente tem que... Exato, além de feio, de falta de educação, é pecado. Nós temos que ter moderação. Moderação, a gente come para viver e não vive para comer. Moderação. E isso se aplica em todos os âmbitos da nossa vida. Trabalhar é bom. É verdade, mas trabalhar em excesso, que eles falam
workaholic, né? Tem uma palavra americana em inglês que fala que a pessoa que trabalha. A Bíblia tem o mandamento do descanso, né? Se fosse fácil descansar, não seria um mandamento. Ou seja, moderação. Nós temos que ter equilíbrio, moderação em tudo, né? Falar o necessário, no tempo certo, moderação. A gente é casado, né? Ou, enfim, tem vida sexual ativa, também você vive com moderação, você não aquele excesso, né, da promiscuidade. Não, tudo na nossa vida tem que ser com moderação e para a glória de Deus. Então esse texto ele vem nos ensinar a sermos pessoas moderadas, equilibradas em todas as coisas. Tudo tem um tempo, tudo tem um limite, tudo tem uma quantidade, né? Comprar é legal, mas comprar em excesso é uma doença também. Comprar em excesso mostra ali um descontrole, né? Então nós aprendemos que em tudo nós precisamos ser equilibrados. Versículos 17 diz assim: não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Veja bem, nós buscamos boas amizades, né? Relacionamentos saudáveis, relacionamentos agradáveis e bons. E o texto aqui nos ensina que é prudente, é sábio não ser frequente na casa do próximo. A gente pode visitar, podemos visitar, né? Qualquer pessoa. Aqui em Brasília é bem diferente, né? Aqui as pessoas não gostam muito de visita não, gente. Eu já reparei isso. Interior é muito diferente. Você está lá, estou passando na sua casa. Não, você vai entrar, você vai tomar um café, senta aqui e conversa. As pessoas fazem questão. Aqui, uma vez eu tive uma experiência que eu passando perto da casa de uma irmã e eu falei, irmã, eu estou passando aqui perto, eu vou ir passar para dar um abraço na senhora. Não veio agora não, depois a gente marca e tal, porque agora eu não posso receber e tal. Então assim, a gente vê a questão cultural até mesmo, né? Aqui você tem que agendar e olhe lá. E tem outros países desenvolvidos que nem isso tem, nem planejamento não tem para receber. As pessoas encontram num café, numa lanchonete, nesses espaços públicos assim, eles marcam o encontro lá, questão cultural. Mas a Bíblia nos orienta a não sermos frequentes na casa do irmão, e aqui vale para a mãe, quando o filho casou, saiu de casa, né? O filho também tem que ter moderação, e vale também para a mãe na casa do filho, né? Já pensou a sogra que está todo santo dia lá na casa da filha, abrindo a geladeira, mexendo no guarda-roupa? Não dá certo, a gente sabe que isso não vai dar legal, vai dar ruim, né? Então a questão também da moderação também está presente aqui. Então não sejas frequente na casa do teu próximo, porque é melhor, gente, as pessoas nos convidarem, vem mais vezes, do que você ir embora e as pessoas que não venham mais, né? Não desejar a sua presença ali mais. Então, ou seja, precisamos ser moderados, até mesmo nessa questão. E tudo tem limite, né? Teve uma história que eu achei muito assim, interessante e impactante. Eu estudei com a jovem, ela era casada, e na época ela me contou a história que tinha acontecido. Ela era assim, muito bonita, ela sabe, muito linda, e o marido também era muito bonito e tal. E ela tinha uma amiga muito próxima, e essa amiga não saía de dentro da casa dela. E não era só na casa, era dentro do quarto, era mexendo no guarda-roupa, sabe aquela pessoa de dentro que não tinha limite nenhum, né? E ela não impunha, e a pessoa não tinha o bom senso, o desconfiômetro. Então, no final, ela ficou com o marido da outra, né? Teve um caso lá. Depois deu separar, depois a minha colega voltou, enfim. Mas, ou seja, isso nos mostra que tudo tem que ter um limite, tem que ter moderação, porque existem pessoas que não têm bom senso, existem pessoas que não sabem o seu limite. Se você não botar uma regra, ela vai se enfurnar dentro lá do seu quarto, da sua casa. Então, para evitar constrangimento, né, a gente tem que ter bom senso e impor também as regras de boa convivência, até para termos relacionamentos mais duradouros, senão acaba rapidinho, né? E, enfim, a Bíblia é muito sábia.
aqui, né? Salomão era muito sábio nos conselhos que ele nos deixa aqui. Versículo 19 fala assim: como dente quebrado e pé sem firmeza, assim a confiança no desleal no tempo da angústia. Já tentou comer com dente quebrado? É falso, né? Você acha que vai mastigar, mas não mastiga, porque o dente não está lá, ele está quebrado. O que acontece se você firmar na perna que manqueja? E ela não sustentar você? Que ela está manca, ela está falhando? A gente vai cair. E aqui está mostrando que dessa maneira é a confiança do desleal no tempo da angústia. O desleal é aquele traidor, é aquele que se mostra uma figura na sua frente, mas quando você vira as costas, ele passa a perna em você. É aquele que, diante da sua presença, ele se mostra um grande amigo, mas por trás ele está falando mal da sua pessoa. Então, no tempo da angústia, ou seja, quando você mais precisar dele, ele vai falhar com você, porque ele não é de confiança. Assim como a perna que manqueja não é de confiança para você se apoiar nela. Assim como o dente quebrado não é de confiança para mastigar o alimento. Então, o desleal, ele não é de confiança. Uma pessoa que ele se apresenta de uma forma na frente e por trás ele está te apunhalando, essa pessoa você não pode contar com ela, porque ela não é de confiança. Abre o teu olho. É isso que esse provérbio está nos ensinando. Abre o teu olho com as pessoas desleais, com as pessoas que são traidoras. Seja sábio, seja atento, não confie nessas pessoas. Versículo 20. Como quem se despe num dia de frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções junto ao coração aflito. Olha bem essa comparação. Uma das técnicas de guerra, entre tantas outras, como a privação de sono, como trabalho forçado, tem também aquele de colocar a pessoa nua num frio rigoroso. E os relatos que a gente vê que é um mecanismo de tortura, você colocar uma pessoa nua ou com as vestes leves num frio de menos 20 graus, é doloroso, é torturante você ficar num frio pelado, sabe? É um método de tortura aplicado inclusive nos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. Pegar um dos detentos, uma das pessoas lá, e deixá-la nua durante o frio à noite. Né? Um método de tortura, porque é doído. Eu nunca tive essa experiência, eu já tive a experiência de estar num frio e ter que tomar banho, ainda que na água quente, no frio, lá do sul. Porque quando a água quente sai do chuveiro até ela cair nas suas costas, ela já esfriou. Ela não está quente mais. Gente, é muito ruim. Porque o frio, gente, dói, né? Então, quem se despe num dia frio é muito doído. E vinagre sobre as feridas, eu penso que é o tal do metiolate antigo, que ardia, né? Quem é raiz lembra dessa época. Eu sou dessa época que o metiolate ardia. Hoje não arde mais, mas na minha época de criança, Dinha, o metiolate ardia, a gente gritava quando a mãe colocava na ferida. Então, aqui está comparando que assim como essas situações, é aquele que entoa canções junto ao coração aflito. O sábio, ele precisa ter entendimento do tempo, dos lugares, das maneiras. E é um princípio do prudente e do sábio chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Veja bem, pense numa situação, uma mãe que acabou de perder seu filho, está lá com o coração dilacerado. E aí chega alguém contando vitória, sabe? É doloroso. É muito doloroso. Então é melhor se calar nesses momentos. Se você não puder chorar com quem está chorando, o mínimo é fique calado, mas não vá cantar canções de alegria e de júbilo, contar as suas grandiosidades, né, diante dessa pessoa, não. Isso não é ser solidário. Hoje mesmo eu soube de uma mãe, lá na cidade de Quirinópolis, que perdeu seu filho num acidente de carro. De 37 anos, já é casado, pai, ia ser avô agora a primeira vez, que ele teve filho muito jovem. E ele morreu num acidente de trânsito. A mãe é da igreja, da minha mãe. Então, pensa a dor do coração dessa mãe.
Então, o mínimo que a gente tem que ter de solidarizar com ela é poder chorar, dar um abraço, ficar em silêncio ao lado dessa pessoa, mas não estar esnobando as nossas alegrias, as nossas vitórias neste momento doloroso. A gente precisa respeitar o luto das pessoas, as dificuldades das pessoas e sermos solidários, empáticos e saber que tudo há tempo e modo de nos portarmos. Amém? Bom, versículo 21 diz assim: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça e o Senhor te retribuirá. Essa mesma versículo ele foi escrito também por Paulo lá no Novo Testamento, né? Esse mesmo versículo lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 20. Bom, veja bem, se alguém te faz o bem e você retribui o bem com o mal, isso é crueldade, ingratidão. Se alguém te faz o mal e você também retribui com o mal, isto poderíamos dizer que é rigor da lei, justiça. Dá a cada um que é de direito. Se essa pessoa fez o mal, ela está recebendo o mal, está tudo certo. Mas, se alguém te fez o mal e você retribui com bem, isso é ser crente de verdade. Isso é ser transformado pela graça de Deus. Isso é ter uma maturidade espiritual. Queridos, e nós buscamos isso, entendendo que a vingança, a retribuição não nos pertence, mas pertence ao próprio Deus. A vingança, Ele retribui a cada um. Mas nós temos que ser crentes. E aqui, gente, começa dentro da nossa casa. Quantas vezes o nosso marido ele faz algo que a gente fica, né? E a vontade é... E quantas vezes a gente vai lá e paga na mesma moeda? Mas quando a gente paga com bem, gera um constrangimento. Às vezes é o nosso filho. Quantas vezes o nosso filho faz e às vezes você vai com uma palavra de carinho, você quebra aquele menino no meio, porque você pagou o mal com o bem. Eu tenho uma história que eu achei tão interessante de um casal, né? Olha só, era o aniversário da menina, eles eram namorados na época. Bom, eu acho assim, que se vocês namoram, o cara não lembra o dia do seu aniversário, acaba o namoro, porque quando casar, hoje casado eu já não faço mais questão, né? Mas enfim, quando a gente é jovem, isso impacta, ou não, gente, é só comigo. Eu acho que impacta, né? Quando a gente namora e tal, da conquista, enfim. Mas se a pessoa xinga você e fala palavrões, você tem que falar, eu te perdoo? Meu irmão, eu também te amo. Fala para ela, ó, eu também te amo. Se ela fala palavrão, te xinga, Deus te abençoe, viu? Ó, você está amontoando brasas na cabeça dessa pessoa e Deus vai retribuir. Tem que ser muito crente, muito maduro para isso. E eu nem sempre também estou pronta não, viu gente? Nós estamos em processo. Mas voltando aqui à historinha, e aí o namorado, olha só, ele esqueceu que era o aniversário da namorada. E aí ele chegou perto dela e tal, e ela ficou tampando assim no carro, porque a amiga do trabalho tinha dado um buquê grandão de flores de aniversário, que elas eram muito amigas e tal. Ela falou, gente, se ele vê que tem flores, ele vai ficar muito sem graça, porque ele não está lembrando do meu aniversário. E ela tentando evitar esse constrangimento. Gente, socorro, né? Que, digamos assim, que pessoa evoluída, né? Que pessoa, enfim, né? Mas o que, resumindo aqui, o texto nos ensina é a gente pagar, minha irmã, o mal com bem. Isso é ser cristão, é o que Jesus nos ensinou, né? A pagarmos o mal com bem e Deus vai retribuir, Deus vai aplicar reta justiça e vai nos abençoar. Esse é o nosso padrão elevado de sermos cristãos, de sermos crentes em Jesus. E é o exemplo que ele deixou para nós, não é verdade? Quando as pessoas estavam lá, né? Crucifica-o, crucifica-o. O que Jesus ele fez? Olha a oração que Jesus, Pai, taca fogo e consome todos eles. Não foi essa a oração de Jesus. Foi, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Esse é o padrão para nós, queridas, cristão.
Amém? Vamos lá. Versículo 23. O vento norte traz chuva e a língua fingida o rosto irado. Bom, aqui a gente vai novamente para aquela parte a língua fingida do traidor, né? Na sua frente ele fala uma coisa. Eu gosto tanto de você, você é tão maravilhosa. E por trás ele fala, nossa, eu detesto aquela pessoa, eu odeio aquela pessoa, ela é uma chata, né? Isso é uma língua fingida. Então, assim como o vento, né? E Salomão, veja bem, ele era um homem muito culto, muito estudado, ele entendia muito, inclusive, de meteorologia. Então, ele sabia que o vento norte traz chuva. As pessoas que moram em fazenda, elas olham para o tempo, elas sabem, vai chover hoje, não vai chover. Eu não aprendi isso ainda, a discernir o tempo, né? Às vezes eu olho e falo, vai chover. Valmir olha e fala, hoje não vai chover. E não chove. Eu falo, mas como, né? Enfim. Mas Salomão já sabia isso. Ele falava, o vento norte traz chuva. Agora, a língua fingida, ela vai trazer o rosto irado. Porque você vai ficar chateado quando você descobrir a verdade. Da falsidade, da mentira, do engano. E isso realmente é uma traição, né? Versículo 24. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Nós já falamos sobre esse texto, eu vou falar brevemente agora. Veja bem, a mulher rixosa é a mulher briguenta. E aqui eu expandiria esse versículo para outras relações também. Eu acho que ninguém gosta de conviver com gente que briga por tudo e por tudo. Por tudo a pessoa briga, cara, não deixa passar, não dá um desconto. É muito complicado. Aí pensa o homem numa casa, o homem já é mais calado, já gosta mais de ficar do isolamento, do silêncio. Com a mulher que põe o pé dentro da casa, ela está brigando. Porque você não tirou o sapato lá fora da porta. Gente, tem coisa que a gente não vai mudar não, sabe? A gente pode até piorar. Então tem coisa que, olha... Vamos viver bem, vamos, né? Não é uma coisa assim, de vida ou morte, não é uma coisa que desabona a conduta da pessoa. Vamos tolerar um pouco também, vamos ser um pouco tolerantes com as coisas, com os nossos maridos, com os nossos filhos, com os nossos amigos, senão ninguém vai nos suportar. Se a gente brigar por tudo, toda hora, com todo mundo, ninguém gosta de viver com pessoas briguentas. E o ser humano é, por natureza, briguento, belicoso, né? Levado às guerras, às contendas, se justificar. Eu tenho razão, você está errado. E o texto vem nos ensinar que é melhor morar sozinho. Eirado é o telhado da casa, é melhor estar lá em cima. E antigamente o telhado ele era plano, então dava para as pessoas subirem. Hoje fica meio complicado com os telhados assim, a pessoa morar lá em cima, né? Mas é melhor você ficar sozinho, é o que diz o ditado, antes só do que mal acompanhado. Se aplica aqui esse texto. Porque uma pessoa briguenta, rixosa, é uma má companhia. Ela suga a sua energia, ela suga a nossa alegria e o nosso desejo de viver. Então, por isso que o texto fala, é melhor morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Vamos para o versículo 26. Como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Veja bem, um manancial, quando ele não é contaminado, ele é puro, ele é limpo. Ele é límpido, você pode beber as águas das fontes do manancial. Mas se houver uma contaminação de alguma espécie de sujidade, aquela água ela vai ser imprópria para beber, para o consumo, porque ela está contaminada, ela foi corrompida, tá? Então aqui está falando que assim é o justo que cede ao perverso. O justo em Cristo, que foi justificado, lavado e remido pelo Senhor, quando ele cede ao perverso e adota as suas perversidades, ele é corrompido, ele é contaminado pelo mal. E a gente vive em épocas assim, que a gente precisa ter cuidado para não nos contaminarmos, para não nos corrompermos com os princípios, com os valores do mundo que a gente vive. Porque é o tempo todo Satanás, o mundo, tentando nos corromper. Com princípios, com valores errados, através de televisão, de novelas, de internet, de filmes, sabe?
E a gente tem que vigiar. Como? Não se conformando com o mundo, mas renovando a nossa mente pelas verdades da palavra de Deus. Quantas contaminações estão no nosso meio, no meio da igreja, por princípios corrompidos do mundo, que vai adentrando sorrateiramente. Como um exemplo, você merece ser feliz, assinado Satanás, porque na Bíblia não tem lugar nenhum dizendo que o objetivo do ser humano é ser feliz na terra. Não, o objetivo nosso, queridos, nós fomos criados para a glória de Deus, para glorificar a Deus e não para ser feliz nesse mundo. Então são mentiras de Satanás que vai adentrando e vai contaminando e vai corrompendo as nossas vidas. E nós precisamos estar atentos quanto a isso. Vamos lá. Versículo 27. Comer muito mel não é bom. Nós já vimos, né? Que senão a gente fica enfastiado. Assim, procurar a própria honra também não é honra. Bom, a gente já viu que nós precisamos de moderação. Você vai comer, tem que ter equilíbrio. E procurar a própria honra não é honra. Tem muitas pessoas procurando ser honrados. E isso, queridos, é mais um princípio mundano dentro das igrejas. Sabe? É pastor querendo ser honrado, querendo que tenha tapete vermelho, que tenha presentes caros, que quer ser honrado, quer ser endeusado, que as ovelhas não podem chegar muito perto, mas tem que ter uma distância, tem que ter ali o segurança para poder proteger. E às vezes eu vou para mais simples mesmo, a gente fica se autopromovendo, se autoelogiando, se autorreafirmando. Gente, isso não é honra. A gente não precisa afirmar quem a gente é. Sabe por quê? Porque o que nós somos está falando diante de todo mundo. É como uma criança. Ela precisa sair falando, olha, eu sou uma criança. Você olha para ela, pelas características, pela forma como ela fala, como ela anda, como ela brinca, pelo tamanho dela. Você fala, é uma criança, é um bebê, né? Ele não precisa falar que é um bebê para a gente saber que é um bebê. Assim também é aquilo que nós somos. Nós não precisamos ficar proclamando, se autopromovendo. O que nós somos está aí, todo mundo está vendo que nós somos, pronto, tá? E a Bíblia diz, dá honra a quem é honra, é o reconhecimento. Isso sim é justo, mas não, a gente não vai buscar isso. Se isso acontecer, vai ser algo natural. E não a gente buscar e nem obrigar as pessoas, né, a nos honrarem. Vamos lá. Último versículo, 28. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Eu achei tão interessante essa comparação, porque uma cidade que ela não tem muros é uma cidade vulnerável. Especialmente antigamente, né? Porque na realidade hoje as nossas cidades não têm muros. Mas as cidades de antigamente, elas tinham muralhas, muros grossos. Tinha muros que tinha casa em cima do próprio muro. Então uma cidade que se ela não tivesse muro, ela era uma cidade desprotegida, vulnerável ao ataque do inimigo, às invasões. E aqui está comparando essa cidade com o homem que não tem domínio próprio. O homem que não tem domínio próprio é aquela pessoa desenfreada, que perde o controle, que perde o equilíbrio. Essa pessoa, ela é vulnerável, ela é exposta. A gente acha que a pessoa que não tem domínio próprio, que explode, que é uma pessoa corajosa. Não, gente, coragem é quem tem domínio próprio. A Bíblia fala que mais valente é o que domina a si mesmo, a si próprio, do que o que domina uma cidade inteira. Então, ter o autocontrole, o autodomínio, é um ato de extrema força, coragem, fortalecimento, nobreza. Então, o que nós devemos buscar é isso, é o domínio próprio. E é difícil, gente. Tem hora que não é fácil. E o domínio próprio não é uma mera virtude, não. É fruto do Espírito. Domínio próprio. Como nós precisamos sermos mulheres cheias do Espírito Santo de Deus para vivermos na integralidade dessa palavra.